Boa noite, amada igreja. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lamentações, capítulo 3. Eu quero dizer que nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a misericórdia e o amor de Deus. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21 em diante, diz assim: quero trazer à memória o que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos orar mais um pouquinho? Hoje é terça-feira, dia do círculo de oração, e nós vamos falar desse Deus que é tão misericordioso, cheio de amor para conosco. Eu quero que você apresente diante de Deus aquilo que você está precisando nessa noite. Agradeça, coloque diante dele porque ele está ouvindo a tua oração. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, tu és o Criador de todas as coisas e em tuas mãos está o controle de tudo. Por isso nós dependemos de ti. Colocamos a nossa vida, colocamos a vida de cada um que entrou por aquelas portas diante de Jesus Cristo. Clamamos pela tua presença, clamamos pelo teu amor, pela tua misericórdia, que o Senhor venha se mover entre nós, que nós possamos ouvir a tua palavra nessa noite, Senhor, e ser transformados. Que a tua palavra venha produzir dentro de nós a tua vontade, e que nós possamos ouvir a tua palavra, e enquanto nós ouvimos a tua palavra, milagres acontecem, curas acontecem, porque a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é eficiente, é eficaz, e ela pode transformar vidas. E nós clamamos para que a presença de Deus seja real em nosso meio nesta noite. Espírito Santo de Deus, venha me usar com poder, com autoridade, que eu venha desaparecer e que somente a vontade de Deus prevaleça nessa noite. Eu peço que o Senhor sonde o coração de cada um que está aqui e que a tua palavra vai de encontro à necessidade de cada um, em nome de Jesus. Amém, igreja? Podei vos assentar. E se puder, vamos lá para 2 Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo 20, nós vamos falar de alguém que experimentou da misericórdia de Deus. Eu não ia entrar muito, aprofundar muito nesse assunto, mas o pastor falou alguma coisa sobre a gente não desviar, né? Não voltar atrás. Então, eu não estudei muito sobre o contexto de Josafá, porque eu queria falar sobre esse rei. Josafá experimentou da misericórdia, mas vamos tentar dar uma introdução bem rapidinha sobre ele. Josafá era um rei, filho do rei Asa, que reinava no reino de Judá e alguma coisa aí em volta. Ele estava fazendo coisas que eram boas aos olhos do Senhor, derrubando altares e postes que eram levantados a ídolos. Até então, estava fazendo o que era bom diante dos olhos de Deus. Mas ele resolveu ajudar o rei Acabe. E o rei Acabe não gostava de Deus. Era um homem que não acreditava em Deus, um homem que nós podemos dizer que odiava Deus. Então,
a ira de Deus se levantou contra Josafá também. E está escrito no capítulo 19, versículo 2, um dos profetas, ou um dos, não sei como que vai estar dizendo na tua versão, na tua Bíblia, versículo 2, diz assim: o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias tu ajudar ao perverso e amar aquele que aborrece ao Senhor? Por isso caiu sobre ti a ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tirastes os postes ídolos da terra e dispusestes o coração para buscares a Deus. Ele tinha pontos positivos, mas ele acabou indo ajudar alguém que não amava a Deus. Então a ira do Senhor se acendeu contra ele e ele teve que arcar com as consequências de ter dado um passo atrás na sua caminhada. Então Josafá sentiu medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou um jejum a todo Judá. Ele orou ao Senhor e dizia: porventura não és tu, Deus dos céus? Ele orou a Deus e na sua oração ele trouxe à sua memória, como nós lemos lá em Lamentações, algo que lhe trouxe a esperança. Ele disse na sua oração: Senhor, tu prometeu essa terra para os descendentes de Abraão, teu amigo. Então ele se apegou em uma promessa que lhe trazia esperança e disse para Deus em sua oração: tu prometeu essa terra para Abraão, teu amigo. Nós somos descendentes de Abraão. Então ele se apegou nessa esperança, orou. Todo o povo daquela terra, homens, mulheres, crianças, levitas, profetas, adoradores, todos atenderam a convocação de oração, jejum e foram orar. E Deus deu uma direção para Josafá, dizendo que quando eles fossem para essa guerra contra esses exércitos que estavam vindo contra o reino dele, diz assim no capítulo 20, versículo 21 em diante: aconselhou-se com o povo, ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte de Seir, que vinham contra Judá, e foram desbaratados. Tem um versículo um pouquinho antes que diz assim, quando o profeta teve a direção para dar para Josafá, ele disse assim: essa luta não tereis que lutar. Deus tomou a luta para ele, porque quando Josafá foi orar, ele se apegou numa promessa e disse: Senhor, tu prometeu para o teu amigo Abraão. Por isso que é tão importante a gente conhecer as promessas de Deus e nos apegarmos às promessas quando oramos a Deus. E isso nos traz a esperança. E isso nos faz entender o quanto a misericórdia de Deus se renova todos os dias. Misericórdia tem vários significados para a palavra misericórdia. E uma delas que me chamou a atenção é se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro. Então nós podemos dizer que Deus, quando se coloca todos os dias, ou todos os dias a sua misericórdia se renova, então Deus é capaz de se colocar todos os dias no nosso lugar e sentir a nossa dor. Então,
Misericórdia é uma das formas do amor de Deus. Lá em Lamentações diz que ela se renova todos os dias e nós podemos experimentar o amor de Deus de várias formas. O amor de Deus pode se apresentar como o amor de uma mãe. O amor de uma mãe, fala em Isaías 49, pode uma mãe que amamenta seu filho esquecer-se dele? Dificilmente uma mãe vai poder esquecer de um filho. E qualquer mulher que já amamentou sabe que se ficar longe da criança, o leite vai descer e a natureza do corpo vai fazer lembrar que a criança está com fome. Então a mãe não consegue esquecer que a criança existe. Então, e mesmo que essa mãe se esquecesse de seu filho que gerou no seu ventre, Deus nunca se esquece. A palavra diz, Deus diz, eu todavia não me esquecerei de ti, porque tenho gravado nas minhas mãos o teu nome. Então, o amor de Deus pode ser comparado em Isaías 49 e 66 com o amor de uma mãe. Lá em Isaías 66 está dizendo assim, no versículo 12 em diante: porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis nos braços, vos trarão, e sobre os joelhos vos acalentarão. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu consolarei, e em Jerusalém vos sereis consolados. Quem já não esteve triste algum dia da sua vida e foi para perto da sua mãe, se debruçou sobre os seus joelhos e foi chorar, e a sua mãe consolou e disse: calma, eu estou aqui. Deus está dizendo que Ele é esse consolo e que nós podemos ir e debruçar sobre os joelhos dEle e que Ele está cuidando de nós. Então o amor dEle é comparado ao amor de uma mãe. Todos sabem que nós não estamos desdenhando os pais. Eu já vou chegar lá também, tá? Não vou deixar o amor dos pais de fora, não. Podem ficar tranquilos. O amor de mãe, o amor de pai é aquele amor que consegue se colocar e sentir a dor dos filhos. Por isso que a Bíblia tem tantas citações para que nós possamos entender um pouquinho do amor de Deus. Para que nós, quando a gente vê os nossos filhos sofrendo e a gente faz de tudo para consolar e para ajudar, então nós imaginamos o quão maior é o amor de Deus para nós, que Ele diz que Ele nos consola. Lá em Mateus 23, 37, tem uma passagem que falou muito comigo. Eu estava com ela na minha cabeça e a Cássia citou, entre muitos dos versículos que ela citou, pregando, e me trouxe à memória que eu estava pensando sobre isso. Em Mateus 23, 37 diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como uma galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Quantas vezes
Deus quis nos cuidar e nós vamos para longe. Nós vamos buscar ajuda em outro lugar. Nós vamos procurar conselhos, ajuda em outro lugar. E Deus está dizendo: quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas e vocês não quiseram. Eu não sei se alguém já viu, eu acredito que todo mundo já teve alguma experiência de ir para o sítio ou ver uma galinha de verdade com os seus pintinhos. Quando vem vindo uma chuva bem forte, ela abre as suas asinhas e ela chama eles para vir para pertinho dela. Ela abriga todos eles debaixo da asa, esconde eles e ela aguenta a chuva. Quando termina a pancada de chuva que veio, ela está toda encharcada e ela abre as suas asas e os pintinhos saem todos sequinhos de lá de baixo. Deus está dizendo: esse mundo pode estar uma tempestade, pode estar cheio de problemas, mas eu estou convidando para vocês virem para debaixo das minhas asas. Ele convida para a gente ir até Ele, mas muitas vezes a gente não vai. A gente vai procurar ajuda em outro lugar. Deus também se apresenta como um pai que se compadece. Está no Salmo 103. Que diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Se compadecer é ter compaixão. Compaixão é outra tradução para misericórdia. Ele se coloca no nosso lugar e sente a nossa dor. Ele é um pai que se compadece e sabe que somos pequenos, fracos, que somos pó. E eu ouvi uma história essa semana em uma das pregações que eu estava assistindo, que dizia assim: um menino estava dentro de um avião e eles estavam passando por uma grande turbulência, prestes a cair o avião. As aeromoças começaram a gritar com aquele povo: apertem o cinto, fiquem em posição de queda, porque nós vamos cair. E gritava com aquele povo. E tinha um menino com a mesinha posta, desenhando. E ela chegou para ele e falou braba com ele: fecha essa mesa e aperta teu cinto, porque nós estamos caindo. E ele disse não. Ela disse: por que você não obedece? Ele disse: porque o meu pai é o piloto desse avião. E enquanto o meu pai não disser que o avião está caindo, ele não cai. Nós estamos em um avião. Nós estamos andando em um lugar onde o piloto é Deus. E o mundo pode dizer que está tudo caindo, está tudo desabando, não vai dar mais nada certo. Enquanto Ele não disser, não tem nada decretado. É Ele que está pilotando esse mundo, esse planeta Terra, esse lugar onde nós vivemos. É Ele que está dirigindo, é Ele que está pilotando, tudo está na mão dEle. Então não importa o que as vozes do mundo estão dizendo. Nós temos um Pai que se compadece de nós, dos nossos medos. E quando nós dobramos os nossos joelhos e confessamos a Ele: estamos com medo, Senhor, mas nos apegamos às suas promessas.
Sabemos que servimos um Deus vivo, que cumpre a sua palavra. Então entregamos tudo na mão dele. E é ele que luta a nossa luta. É ele que peleja por nós. E nós só adoramos. Nós vamos adorar. Eu vou te convidar para vir para frente e nós vamos adorar a ele. Porque é ele que vai lutar.